Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ver o exercício 16 da lista 2 de matrizes, e ele pede para calcular todas as matrizes x quadradas de ordem 2, tais que x ao quadrado é igual a uma matriz identidade. Assim como no exercício anterior, mais uma vez, a gente não sabe quem é x, então a gente coloca aqui um x e dá aos seus elementos nomes. Então, eu chamei de A, B, C e D. E esse x está ao quadrado, então a gente tem aqui uma multiplicação entre essas duas matrizes que são iguais. E o legal aqui é que o resultado não vai ser zero, como no exercício anterior, mas sim uma matriz que é identidade. E agora que a gente já visualizou aquilo que está no enunciado, a gente vai para a próxima parte. E essa próxima parte é de estar multiplicando essas matrizes. Então, a gente tem essa multiplicação de matriz que envolve a primeira linha e a primeira coluna para a primeira posição, e assim sucessivamente. Então, a gente vai ter aqui A vezes A ao quadrado, mais B vezes C. Para a próxima posição, A vezes B, mais B vezes D. Aqui, C vezes A, mais C vezes D, ou D vezes C, né? E, por fim, C vezes B, mais D vezes D, que vai ficar D ao quadrado. E isso tudo, mais uma vez, sendo igual a uma matriz identidade. E assim como no exercício anterior, dessa matriz e dessa igualdade, a gente vai conseguir tirar algumas equações que vão ser bem importantes para a gente. Então, a primeira dessas equações é o A ao quadrado mais BC igual a 1. Então, a gente coloca aqui A ao quadrado mais BC igual a 1. A próxima equação vai ser AB mais BD igual a zero. E a gente tem B aqui em comum, a gente pode isolá-lo e vai ficar aqui desta forma. Nós também temos essa terceira, que é CA mais DC igual a zero também. E mais uma vez a gente tem algo em comum, que é o C, e a gente vai estar isolando ele para ficar mais fácil nas nossas análises. E por último, a quarta equação é CB mais D ao quadrado igual a 1. De agora em diante, a gente precisa lidar com dois pressupostos. Um deles nos casos em que B é igual a zero e outro em que B é diferente de zero. E é assim que a gente vai obter as possibilidades dessa matriz X. Então, a gente pode começar com o caso em que B é igual a zero. E neste caso, a gente pode olhar para a primeira equação já. Por quê? Ela nos diz algo interessante. Se b for zero, a gente vai ter isso aqui anulado e vai ficar com a ao quadrado igual a 1. E disso, nós tiramos então que a pode ser mais ou menos 1. De forma semelhante, a gente pode olhar para a quarta equação. Então, isso aqui se anularia se b fosse zero, e a gente ficaria com d ao quadrado igual a 1. E, mais uma vez, teríamos que d é igual a mais ou menos 1 também. Pensando na terceira equação, a gente sabe que a mais d é igual a 1. É igual a 1 não, aliás, deixa eu colocar aqui, escrito que fica mais fácil de vermos. A gente tem que esse A mais D, tanto A é mais ou menos 1, quanto D é mais ou menos 1. Então, existe a possibilidade de a gente ter aqui um A positivo e um D positivo, ou os dois negativos, e assim não ter essa equação zerada. E, consequentemente, a gente sabe que C vai precisar ser zero também, para que isso seja respeitado, porque ou esse elemento de fora que está multiplicando precisa ser zero, ou de dentro, ou os dois. E o de dentro a gente já sabe que não é zero. Existe a possibilidade dele não ser zero quando os dois foram tanto A quanto D negativos, quanto A e D serem positivos. E assim C precisa ser zero. E disso nós já temos a nossa primeira matriz. E essa primeira matriz vai ser essa daqui, em que A é mais ou menos 1
B, a gente estava supondo que é zero. C também vai ser zero, como a gente viu. E D também pode ser mais ou menos 1. E agora a gente precisa considerar a segunda pressuposição, que é quando B vai ser diferente de zero. No caso de B diferente de zero, a gente pode olhar para a segunda equação que a gente tem, que é B multiplicando com a soma entre A e D igual a zero. E aqui a gente está supondo que B é diferente de zero. E, portanto, A mais D necessariamente precisa ser igual a zero. E essa é uma informação que a gente precisa guardar. E aí, nós também podemos olhar para a terceira equação, que a gente tinha lá C multiplicando com A mais D. E o que a gente entende? Que se A mais D a gente já viu que é igual a zero, tem que ser igual a zero, então o C não necessariamente ele precisa ser zero, ele pode ser igual a zero, mas ele também pode ser diferente de zero. E essa é outra informação que a gente precisa guardar. A gente também pode olhar ainda para a primeira equação, que é o A ao quadrado mais BC igual a 1, porque a gente está supondo que B é diferente de zero. Então, nós poderíamos rearranjar isso com A ao quadrado igual a 1 menos o BC, que está indo para o outro lado com sinal negativo. Então, a gente teria que A vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos BC. E, de modo semelhante, a gente tem na última equação CB mais D ao quadrado igual a 1. Então, rearranjando as coisas, a gente teria um D ao quadrado igual a 1 menos CB. Então, nós temos que D também vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos BC. Só que, tá, a gente tem aqui um A e a gente tem um D e tal, e eles têm essa possibilidade de ser positivo e negativo. Então, como que a gente montaria as matrizes a partir disso? A gente sabe que os sinais de A e D não podem ser os mesmos. Por quê? Porque A mais D necessariamente vai ser igual a zero. Então, eles têm que estar posicionados na matriz com os sinais opostos. Porque imagina, se A for positivo e D também for positivo, isso aqui não vai ser zero. E é isso que a gente precisa que ele seja zero, como a gente viu aqui em cima. Então, se formos escrever as matrizes, a gente tem as seguintes possibilidades. A gente pode ter um A positivo, então a gente teria aqui a raiz de 1 menos BC. B ficaria igual, como a gente viu aqui em cima, não necessário, porque ele não é zero, né? A gente está supondo que ele é diferente de zero. E então, o C também pode ser diferente de zero e por isso continua aqui igual. E por outro lado, D vai ter que necessariamente ser negativo para que isso seja verdade. Então, aqui a gente vai ter menos a raiz de 1 menos BC. Ou ainda, a gente tem outra possibilidade, que é A ser negativo. Então, aqui a gente teria menos raiz de 1 menos BC, o B, que da mesma forma que antes é diferente de zero, o C, que também pode ser diferente de zero, e aqui a gente tem D com o sinal positivo. Então, essa é a nossa resposta. Nós temos três opções de matrizes que, ao quadrado, elas se tornam iguais, né, uma matriz identidade, que são essas três aqui.